não faltará ferreiros entre o povo de Deus. Grave essa palavra. Não faltará ferreiros entre o povo de Deus. O ferreiro, ele tinha um papel muito importante naquela época. Os ferreiros de hoje, eles trabalham com o ferro pronto. Eles adquirem as ferragens, eles as cortam, eles soldam, eles unem uma a outra e formam o seu projeto. Naquela época era diferente. Ele era o forjador. Ele forjava o ferro. Ele tinha um trabalho ainda maior para fazê-lo, para executar a sua obra. Um trabalho ainda maior. Naquela época, o material mais usado era o bronze. O bronze, você vai ver ele sendo utilizado para recipientes do dia a dia, mas ele era usado para fabricar couraças, capacetes. O bronze, ele era muito utilizado. Você vai ver em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque não é um estudo, mas como é a palavra, eu tenho que trazer você ao texto, né? Para que você entenda a importância do ferreiro. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19. Até o tempo dos reis, não tinham os israelitas aprendido as artes mecânicas. Foi então que, tendo o rei Irão mandado artífices para a Palestina, puderam os israelitas ficar sabendo essas artes por meio deles. O metal predominante, então empregado, era o bronze, com o qual se fabricavam tecidos de cozinha e cadeias. Juízes 16 e 21. Além de armaduras e outros instrumentos de guerra. 1 Samuel 17, 5 e 6. 2 Samuel 21 e 16, 22 e 35. O ferro era principalmente usado para fazer pontas de lança, para fabricar relhas de arado e machado, sendo também os carros dos cananeus chapeados com esse material. Juízes 1 e 19. E tudo isso queria inteligência e perícia nos serralheiros. A tarefa era uma tarefa muito árdua, né? Muito árdua. Eles tinham que moldar o ferro, eles tinham que forjá-lo no fogo, eles tinham que prepará-lo. Era uma função importantíssima, importantíssima. Hoje talvez não se dê tanta importância devido ao advento das indústrias, né? Das máquinas, mas naquela época tinha muita importância. Mas, queridos irmãos, em 1 Samuel, se dá um momento em que o ferreiro, ele é cooptado pelos filisteus. Mas que a gente entenda o contexto do texto, em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5, o povo pede para si um rei. E os irmãos sabem que até aquele momento Deus reinava sobre o povo através de juízes, e entre eles o último, Samuel, né? Mas 1 Samuel 5 e 8, o povo, ele pede um rei e diz: e disse-lhes: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós,
para que ele nos julgue como tem todas as nações. O povo declara isso para Samuel. Samuel, primeiro plano, ele se incomoda, ele não se sente bem, mas Deus deixa bem claro para Samuel que o povo não estava o rejeitando, mas estava rejeitando ao próprio Deus. O povo rejeita a Deus, 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então, Samuel, mesmo não concordando, mas Samuel obedece a Deus, né? E Deus dá a direção, como os irmãos já sabem. Saul é ungido, 1 Samuel 10, versículo 1, né? Tomou Samuel um vaso de azeite, ele o derramou sobre a cabeça, e beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Então, a partir dali, Saul, ele ocupa, né, a posição de rei sobre todo o povo. A partir daquele momento. No segundo ano do reinado de Saul, Jonatas, seu filho, derrota uma guarnição dos filisteus, provocando um levante contra todo Israel. 1 Samuel 13, do 1 ao 3. Saul reinou um ano, e no segundo ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Miquimás, e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e o resto do povo despediu cada um para a sua casa, e Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. E o que os filisteus ouviram? Pelo que Saul tomou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. À medida que houve aquele embate, à medida que houve naquele início do segundo ano do reinado de Saul, Jonatas destrói uma guarnição do exército dos filisteus, que era o inimigo ferrenho do povo de Deus, do povo de Israel. Houve agora um levante por parte dos filisteus. Eles se juntam a todos como gafanhotos, e eles sobrevêm sobre Saul e o seu exército. E daí se dá a batalha, uma batalha tremenda, uma luta tremenda. No capítulo 13 ainda, do versículo 13 ao 14, Saul ultrapassa os limites estabelecidos por Deus. Samuel havia determinado que Saul o esperasse, que Saul o aguardasse. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua tarefa no reino espiritual. E não adianta eu querer fazer o que a irmã Cleone faz. Eu não vou conseguir. Não adianta eu fazer o que a irmã Lúcia faz. Eu não vou conseguir. Não adianta eu fazer o que o irmão Geraldo, com tanta destreza, tanto amor, faz. Eu posso até tentar, mas eu não vou conseguir me igualar a Geraldo. Porque no reino espiritual, todos nós temos uma função, todos nós temos uma tarefa designada por Deus. E as coisas desandam quando nós queremos ultrapassar a tarefa que o Senhor nos deu e queremos fazer a tarefa do outro. Não vai dar certo. Em algum momento vai romper a normalidade. Em algum momento vai romper aquele ciclo. Já pensou tentar tocar teclado? Eita misericórdia. Acompanhar um pregador como Daniel faz? Eu não vou conseguir. Saul, por mais que fosse rei, por mais que tivesse autoridade máxima sobre o povo, Saul tinha limites. Diga comigo, Saul tinha limites. E os limites foram estabelecidos por Deus para Saul. E ali estava um limite. Você vai ter que me aguardar. Não pode oferecer o sacrifício. O sacerdote deve fazê-lo. O sacerdote deve executá-lo.
Essa é a tarefa do sacerdote, não é sua tarefa. Mas as circunstâncias fez com que Saul ele saísse do seu controle. Ele começou a ver que Samuel tardava, que Samuel demorava, que os 7 dias estabelecidos por Samuel haviam se cumprido e Samuel ainda não tinha chego, que os filisteus haviam se arregimentado, que todos estavam ao seu redor e o povo já estava trêmulo por causa do número de filisteus que se encontravam. E Saul precisava dar ao povo esperança de que o Deus a qual eles serviam, que o Deus a qual havia dado outras vitórias, também lhes daria aquela vitória. E o sacrifício demonstraria isso para o povo. E aí ele comete um erro. Mas, queridos irmãos, no capítulo 13, versículo 13 e 14, o texto diz: então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente e não guardastes os mandamentos que é o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre, né? Lembra que eu sempre falo sobre isso, quando eu friso que alguns dizem que Saul não era um homem segundo o coração de Deus? Não, irmão, isso aqui é forçar a porta, forçar a interpretação do texto. Não, Saul era um homem que Deus escolheu. Saul era um homem que tinha o seu reinado garantido. Saul era um homem que tinha projetos de longevidade, projetos de gerações. Agora ele abdica do projeto, ele destrui o projeto. Que o projeto de Deus não estava que Saul viesse a falhar. Não, Saul escolhe falhar. Ele escolhe. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o teu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Ele não guarda, e não guardando se dá o desfecho daquela batalha, o enfrentamento se dá. Chegou o momento em que Saul erra, Saul falha, mas a guerra já tinha começado. Os filisteus já haviam se arregimentado. Saul já havia convocado todo o povo havia atendido a sua convocação, e ali haveria um enfrentamento entre o povo de Israel, o povo hebreu e os filisteus, aqueles inimigos ferrenhos do povo. Se usasse a expressão popular, eram arengueiros os filisteus, né? Eles eram arengueiros. E ao momento daquela batalha, ela se dá justamente nessa ocasião. Aí é onde entra o texto base para a nossa reflexão, após a introdução. Capítulo 13, versículo 8, o texto diz: esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Portanto disse Saul: trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Perguntou Samuel: que fizestes? Respondeu Saul: quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, pensei: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel a Saul: procedeste totalmente em não guardar os mandamentos que o Senhor, o teu Deus, te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reinado. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja líder sobre o teu povo,
porque não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com ele ficaram em Gibeá de Benjamim, mas os filisteus se acamparam em Miquimais. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma delas tomou o caminho de Ofra para a terra do Sual. Outra tomou o caminho de Bet-Horon. E a terceira tomou o caminho do termo que dá para o vale de Zeboim, na direção do deserto. Versículo 19. Em toda a terra de Israel, diga comigo, não se achava nem mesmo um único ferreiro, pois os filisteus disseram que os hebreus não façam espada nem lança. Os filisteus eram maquiavélicos. Os filisteus eram homens maus. E eles haviam subtraído todos os ferreiros. Isso significa que os homens que eram especialistas em fabricação de instrumentos de ferro, entre eles ferramentas, enxadas, arados, mas não somente isso, mas também armas, espadas, escudos, capacetes, couraças, lanças, pontas de flechas. Esses homens haviam sido subtraídos pelos filisteus. Os filisteus haviam levado aqueles homens cativos. Aqueles homens estavam sob o jugo dos filisteus. E eles deixaram Saul e o seu exército sem homens que fabricassem armas. Diga comigo, Saul e o seu exército não tinham homens que fabricassem armas. Isso foi feito de forma silenciosa. Enquanto Saul se preocupava em regimentar o povo, enquanto Saul convocava o povo, enquanto Saul ele mandava com que tocassem a Zofar, enquanto Saul mandava chamar as pessoas das províncias, os filisteus já tinham se preparado antes. Eles já tinham pensado na batalha antes. Eles já tinham pensado no enfrentamento antes. Ei, escute uma coisa. Não subestime o inimigo a qual você está lutando. Não subestime o inimigo a qual você está lutando. Ele é sagaz. Ele é malicioso. Os projetos do diabo, eles são minuciosamente planejados. O inferno se reúne. O inferno se reúne com o único propósito: me destruir e lhe destruir. Você acredita que tem pessoas que cometem falhas e por não acontecer nada, elas acham que aquelas falhas, elas foram esquecidas? Não, irmão. Diga seu irmão, diga assim, o inimigo nunca esquece as nossas falhas. Ele guarda para que no tempo certo ele use como arma e ferramenta contra nós. Ele é um especialista de guerra, um especialista de batalha. Armas, às vezes, armas psicológicas, armas que ele deixa guardada para lançar na juventude, mas ele deixa guardada para lançar no primeiro ano de casamento. Depois ele deixa para lançar depois de 5 anos de casado. Depois ele deixa para lançar quando os filhos nascem. Nosso inimigo é sagaz. Não esqueça disso. Os filisteus, eles subtraem os ferreiros. Eles escondem os ferreiros. Mas isso passou desapercebido a Saul e os seus comandantes. Eles não deram conta de que os homens que fabricavam as armas não estavam mais entre eles. Não estavam entre eles. Mas a palavra nos diz: em toda a terra de Israel não se achava nem mesmo um único ferreiro, pois os filisteus disseram que os hebreus não façam espada nem lança, que os hebreus não tenham armas para lutar contra nós, que os hebreus eles não consigam em hipótese nenhuma nos enfrentar. Queremos os hebreus desguarnecidos. Queremos os hebreus vulneráveis. Essa era a intenção do inimigo. Ou melhor, essa é a intenção do inimigo. Que eu e você, na hora da batalha, nos encontremos vulneráveis. Porque a batalha vai vir. A batalha vai vir. Enquanto eu li o texto, o Senhor disse a mim: o ano de 2023
vai ser um ano de grandes batalhas. Eu fiquei, Jesus, eu vou dizer isso para a igreja. Não é outra coisa não para eu dizer. Aí o Senhor disse, não. Diga à minha igreja que o ano de 2023 vai ser um ano de grandes enfrentamentos. Um ano a qual os filisteus vão se arregimentar contra a igreja. Um ano a qual os inimigos vão fazer reuniões. Um ano a qual não vão poupar bombardeios em ciladas. Eu digo, então eu vou dizer, e eu estou dizendo. O ano de 2023 vai ser um ano de grandes batalhas, de grandes enfrentamentos. O texto, o versículo 20 diz: pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus, a fim de amolar cada um seu arado, a sua enxada e o machado e a sua foice. Versículo 21 diz: o custo era de 2/3 de ciclo pelos arados, enxadas, e de 1/3 de ciclo para afiar machados e agrilhões. Assim, no dia da peleja, não se achou espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e seu filho Jonatas as tinham. Escuta uma coisa: o caos tinha tomado conta do ambiente. Saul sai à peleja, Jonatas sai à peleja. Por mais que eles tinham homens com eles, mas os homens não tinham armas. Os homens estavam desguarnecidos. Enquanto os filisteus tinham armas, os homens de Saul estavam desarmados. E aí você já entende o caminhar da carruagem, o que sucedeu. Mas quando eu lia o texto, o Senhor disse para mim assim, e escute isso, que eu já vou encerrar. Apesar das falhas, escute isso, que foi o Senhor que disse a mim, eu estou só transmitindo, não é nada da minha cabeça. Apesar das falhas, debilidades, corrupção e ganância das autoridades, governos e reis que estão entre o povo, Yahvé não permitirá que faltem ferreiros entre o seu povo. Escute isso, eu me alegrei tanto. Minha esposa e filha não entendeu em casa como eu fiquei. Eu fui para um lado, fui para o outro, falando língua estranha, batendo palma. Eu não aguentei. Porque quando o Senhor falava comigo que ia ser um ano de luta, um ano de batalha, eu disse, mas Jesus, eu vou dizer isso à igreja. Mas só é isso que eu vou dizer. É só isso que eu vou dizer. É como se ele dissesse, é tudo no tempo. Valendo. Vai escrevendo. E obedeça. Eu digo, sim, Senhor. Eu fiquei lá. A Giz entrava, saía. Emily entrava e saía. Eu digo, Jesus, essa é a palavra. É isso que eu vou falar hoje. Ah, mas quando ele disse para mim, quando ele disse, apesar das falhas, debilidades, corrupção, ganância das autoridades, governos e reis que estão entre o povo, Yahvé não permitirá que faltem ferreiros entre o seu povo. Não vai faltar ferreiro. Não vai faltar ferreiro em Passira. Não vai faltar ferreiro em Pernambuco. Não vai faltar ferreiro no Brasil. Não vai faltar ferreiro. Não vai faltar ferreiro. Os filisteus acham que subtraíram os ferreiros. Não. O Senhor preservou ferreiros entre o seu povo. O Senhor preservou ferreiros entre o seu povo. Diga seu irmão, diga o Senhor preservou ferreiros entre o seu povo. O Senhor preservou ferreiros entre o seu povo. Eita, meu Deus.
Ah, que coisa maravilhosa. Você achou que estava tudo perdido? Você achou? Você achou que não tinha mais solução? Você achou que não tinha mudança? Você achou que ia de ladeira abaixo? Não vai! Não vai! Há ferreiros, há fabricante de armas entre o povo de Deus. Os corruptos, os gananciosos, os governadores que abdicaram do seu chamado, os reis hipócritas. Apesar de tudo isso, vai continuar tendo ferreiros entre o povo de Deus. Vai continuar tendo ferreiro entre o povo de Deus. Vai continuar, grave isso. 1 Samuel 13:20. Pelo que todo Israel, escute isso, não perca nada. Diga, seu irmão está do seu lado, diga, não perca nada. Não perca nada. 1 Samuel 13:20. Eu só estou lendo o que Deus mandou do céu. Eu só estou transmitindo o que o Senhor mandou. Eu só estou falando o que Deus mandou. Você creia ou você não creia, mas é só o que Deus disse. É só o que Deus disse. Eu estava tão preocupado. Eu disse, Senhor, a tua igreja tem necessidade. A tua igreja tem carência. Ela precisa de uma palavra como base, Senhor. Primeiro Samuel 13:20. E sucedeu que num dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém achava-se com Saul e com Jonatas seu filho. Escute isso que o Senhor disse. Não haverá, escute isso, não haverá necessidade de nos humilharmos perante o inimigo, os filisteus, para amolarmos os machados, as foices e os arados. Diga seu irmão, não haverá, pelo amor de Deus, diga aí, deixa Deus diga, não haverá necessidade de você se humilhar perante o inimigo, porque não faltará ferreiro para amolar o machado, a espada e fabricar lança para você guerrear. Quantos creem nisso? Levante a sua mão. Não vai ser um ano de humilhação. Não vai ser um ano de humilhação. Ah, essa palavra está ardendo. Está ardendo, Ismael. Não vai ser um ano de humilhação. O texto diz em 1 Samuel 13:20, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus, a fim de amolar cada um seu arado, a sua enxada e o seu machado e a sua foice. Que humilhação. Renato, Clauberdan, Manuel, que humilhação. Lá vem, Manuel. Ah, o irmão Giovano que planta as coisas. Lá vem, Giovano. Tu com a enxada. Ah, meu Deus, tu com a foice. Ela cega de tanto tu trabalhar. E tu, cadê o ferreiro? Cadê o ferreiro para molar? Cadê o ferreiro? Não tinha ninguém para molar. Aí tu disse, esse é o jeito. Eu ia aos filisteus. Eu vou ter que ir para o meu inimigo, me humilhar perante ele, para pedir para ele amolar. Aí lá vem, com a enxada na mão,
a foice na mão, o arado na mão, e lá vai. Quando chegava perto dos filisteus, ele já começava a rir, já começava a zombar. Lá vem ele, lá vem ela, lá vem ele, lá vem ela. Olha, vem procurar, vem pedir favor. Lá vai pedir favor. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Não vai ser um ano de humilhação. Não vai ser, Robson, um ano de humilhação. Amanda Somanai. Não vai ser um ano de humilhação. Não vai ser. Ele acha que vai ser. Ele acha, Daniel. Ele acha. Ele está apostando que Daniel vai lá, amolar, vai afinar o piano com ele. Ele está apostando que vai lá os instrumentos para lá. Não, não vai. Você não vai recorrer ao inimigo. Você não vai recorrer ao inimigo. Você não vai recorrer ao inimigo. Você vai recorrer ao seu Deus. Você vai recorrer ao seu Deus. Lá vinha, enxada, arado, foice na mão. E eles zombavam, provavelmente. Era inimigo. Zombava. Aí quando ia chegando perto, o texto diz assim, no versículo, capítulo 3, versículo 21. O custo, tem um custo, viu? Diga ao seu irmão, o inimigo cobra. Não pense que o inimigo faz nada de graça. Diga ao seu irmão, diga o inimigo não faz nada de graça. Tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Aí o texto diz, o custo era de 2/3 de ciclo. Sabe o que era 2/3 de ciclo? Era 8 gramas de prata. Lá vinha aquele que arava, dizia, peraí, eu tenho que levar 8 gramas de prata. Mas para que 8 gramas de prata? Pelos arados e as enxadas. Olha, eu vou levar minha enxada, Isaac. Eu vou levar meu arado. Mas eu tenho que ter 8 gramas de prata. Sem 8 gramas de prata, os filisteus não vão permitir que os ferreiros amolem a minha enxada e meu arado. Eu vou ter que ter 8 gramas de prata. Aí continua, pelos arados e as enxadas. E tem 1/3 de ciclo. É claro, metade, 4 gramas de prata para afiar machados e a foice. Arado e enxada, 8 gramas. Machado e foice, 4 gramas de prata. Sabe o que significa isso? Sustentando o inimigo. Mantendo em Mangraciete o inimigo. O inimigo tirando lucro em cima da gente. O inimigo tirando lucro em cima de você. Em cima de mim. O sangue de Jesus tem poder. Satanás não vai tirar lucro sobre a igreja. Satanás não vai obter lucro sobre a igreja do Senhor. Não sustentaremos o inimigo e seus projetos. Dá para você repetir essa declaração comigo, que veio do céu, eu escrevi? Diga comigo assim, como uma declaração. Não sustentaremos o inimigo e seus projetos. Misericórdia, misericórdia. Tenho vontade da gente fazer essa declaração de pé. Você está com vontade de fazer essa declaração de pé? Fica de pé aí, em nome de Jesus. Fica de pé. Você vai declarar para que os céus ouçam, para que o reino espiritual ouça. Diga comigo. Não sustentaremos o inimigo e seus projetos. Agora diga comigo. Ao contrário, nossos bens, nossas fazendas servirão para produzirmos ferramentas de prosperidade e de luta para defender os projetos do Deus Todo-Poderoso. Quantos creem nisso? Levante a sua mão, levante a sua mão. Não sustentaremos o inimigo. Você não vai sustentar o inimigo. Se até hoje ele estava tendo lucro sobre a tua vida, ele deixa de ter lucro hoje.
Você não vai precisar mais ir até ele levar 8 gramas de prata, 4 gramas de prata, porque tem ferreiro na casa do Senhor. Há ferreiros na casa do Senhor. Ele contava com tudo menos com isso. É como se ele dissesse: eu tive lucro. Ele fez a contabilidade dele, o inferno. Ei, escuta só, o inferno fez a contabilidade dele. O inferno é organizado. O inferno fez a contabilidade dele. E ele disse: eu tive lucro sobre ela. Ela me deu lucro. Ela desobedeceu. Ela falou o que não era para falar. Ela fez o que não era para fazer. Aí ele está fazendo a contabilidade do ano. É o balanço do ano. Eita, ela murmurou. Disse que não vinha mais para a igreja. É lucro que ele teve. Aí fez o lucro também da gente, homens. Disse, ele não pregou como pregava antes. Não se disponibilizou a cooperar como se disponibilizava antes. Travou na caminhada. Ele teve lucro esse ano. E eu seria hipócrita se eu dissesse que o diabo não teve lucro. Mas sabe o que ele estava contando? Ele já estava fazendo uma projeção para o lucro que ele ia ter o ano que vem. Mas o sangue de Jesus tem poder. Os projetos de lucro do diabo para o próximo ano foram frustrados no dia de hoje, porque você não vai dar lucro ao inimigo. Não, diga comigo, não faltará ferreiros na casa do Senhor. Não faltará ferreiros na casa do Senhor. Ao contrário, nossos bens, nossas fazendas servirão para produzirmos ferramentas de prosperidade e de luta para defender os projetos de Deus Todo-Poderoso. Teus bens, as tuas fazendas, elas não vão servir para dar lucro ao diabo. Não. Elas vão servir para produzir ferramenta, para produzir arma, ferramenta de prosperidade, arma para defender os projetos de Deus, ferramentas para produzir prosperidade, armas para defender os projetos de Deus, ferramenta para produzir prosperidade e armas para defender os projetos de Deus. Não faltará ferreiros na casa do Senhor. Não faltará ferreiros. Arados. Os arados significa, diga comigo, a terra será cultivada e haverá prosperidade. Não vai faltar enxada, não vai faltar arado, não vai faltar foice. Isso significa o quê? Haverá prosperidade. Eu não quero nem saber quem vai ser o ministro da economia, se ele só estudou 2 meses de economia e declarou que não sabe de nada. Eu sei de uma coisa, eu sirvo a um Deus que na noite de hoje ele está dizendo à igreja que haverá prosperidade. Haverá prosperidade. Haverá prosperidade, haverá prosperidade, haverá prosperidade, haverá prosperidade. Haverá prosperidade, porque não vai faltar ferramentas para trabalho. Não faltará ferramentas para produção, enxadas, aguilhões, foice e machados, para ampliar o lugar em que você está. Escuta só, o significado de foice, machado. Aí eu lembrei logo daquele texto em Reis, quando os discípulos do profeta Eliseu chega para ele e diz assim: meu Senhor, o lugar que nós estamos é pequeno demais para nós. Olha, vamos e façamos um lugar maior. Cada um corta um tronco e a gente faz um lugar mais amplo. Aí Eliseu olha para eles e diz: pode ir. Eles, inteligentes, olha para ele e diz: bora com a gente. É como se dissesse: é o seguinte,
O Senhor estando com a gente fica mais seguro. Traz legalidade sobre nós. O Senhor pode ir com a gente? Aí está certo, eu vou. Eliseu vai. Aí o Eliseu está lá. Aí tem um todo animado, irmãos. Todo animado. Sabe por que ele estava animado? Porque ele não tinha machado. Ele não tinha machado. Eu volto a dizer, ele não tinha machado. Talvez tenha gente aqui que é animado na obra. Talvez tenha gente aqui que, se pudesse, já tinha feito tanta coisa. Já tinha feito tanta coisa, já tinha ajudado, já tinha feito tanta coisa, mas não tem machado. E aquele rapaz era um desses. Ele se animou tanto que ele fez algo que eu não aconselho a ninguém não, viu? Mas ele fez. Ele vai e pede um machado emprestado. Eu não aconselho ninguém a pedir nada emprestado a ninguém. Mas o ânimo daquele homem foi tão grande, que ele pede um machado emprestado. Que é como se ele dissesse: eu não posso ficar de fora do projeto. Eita. Se você tem desejo de participar do projeto, se você tem, é verdadeiro, diga para seu irmão, diga assim: eu não posso ficar de fora do projeto de Deus. O desejo daquele homem era tão grande, que ele sai talvez de casa em casa. Ele chega na casa e faz assim: fulano. Aí o caba sai: tem um projeto aí, lá na escola de profetas, que é para cada um cortar uma árvore, trazer um tronco. E eu não tenho machado, eu sou o único que não tem. Eu não consegui, tu pode me emprestar o teu? Aí talvez alguém chegou para ele e disse: posso não. O machado é minha ferramenta de trabalho. E para fazer um machado naquela época, irmão, era trabalho. Tinha que forjar muito ferro. Não, posso não. E daqui a pouco ele não desiste, não. Diga ao seu irmão, diga assim: não desista de fazer parte do projeto. Ele vai na casa do outro, bate palma: fulano, tu me empresta um machado? Não. Vai na casa do outro: fulano, tu me empresta um machado? Aí talvez o homem disse: rapaz, esse machado é do meu trabalho. Mas eu tomo cuidado com o machado. Eu vou zelar por ele. Eu vou limpar ele. E se for o caso, eu ainda molo ele antes de entregar. Você vai ter cuidado? Vou. Tem cuidado? Vou. Ele sai animado com o machado na mão. Quando ele chega no bosque, todo mundo trabalhando. Pá. Ele animado. Aí só sobrou uma árvore para ele, perto da água, perto do lago. Aí ele disse: é essa árvore mesmo que eu vou cortar. Ele é animado. Talvez ele ficou cantando: eu quero trabalhar para meu Senhor. Levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. O ferro do machado se solta. Meu Deus, coração daquele homem vai a mil. Talvez ele lembre das recomendações que o dono do machado deu. Cuidado com o meu machado. Ele dá um grito, disse: meu Senhor, o machado era emprestado. Meu Deus. É como se ele dissesse: acabou tudo. O que é que eu vou fazer agora? Não tenho e não tenho como devolver. Ei. Mas o milagre do Senhor está sobre aquele que tem desejo de obedecer. Aí o homem de Deus disse: aonde o machado caiu? Eita! O Senhor está perguntando nessa noite: aonde a tua ferramenta caiu? Você que achava que já estava perdida e não ia ter mais utilidade, o dono da obra está dizendo: me diga onde o machado caiu, que eu vou devolver ele para você. E você vai continuar fazendo parte do projeto de Deus. Quantos creem nisso? Levanta sua mão.
Receba nessa noite um machado do céu. E um ferreiro chamado Espírito Santo está molando ele. Mas não é para você botar na parede, é para você cortar o tronco, é para você ampliar o ambiente, é para você aumentar o lugar, é para você ampliar. Foi esse machado para ampliar o lugar em que você está. Diga comigo, força. Diga comigo, força e ferramentas para derrubar o que Deus não se agrada e para construir novos projetos. Derrubar o que Deus não se agrada e construir novos projetos.